Para Direito Cast, o para direito para todos. Salve, salve a todos e a todos, e agradecemos você para estar aqui conosco nessa live do Para Direito, o Para Direito para Todos. Estamos aqui disponíveis em 3 modalidades gratuitas: as plataformas de podcast do Para Direito Cast, em tempo real nesta live, o nosso canal do YouTube do Para Direito, e também na rádio RCI de Foz do Iguaçu, 1320, todos os sábados, às 11 horas da manhã. Não perca também na nossa oportunidade de nos acompanhar nas nossas redes sociais, do Facebook da Paradireitologia e no Instagram da Juriscons e também no nosso site juriscons.org. Meu nome aqui é Ricardo Stefanelli, sou voluntário da Juriscons e junto comigo nós temos as pesquisadoras e professora Vera Marini e Thelma Virgínia. Thelma e Vera, vocês querem dar algumas as suas saudações e expectativa dessa live? Posso começar ou você quer começar, Thelma? Pode começar, Vera. Então, olá a todos, muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa live. E a minha expectativa é que a gente consiga trazer um pouco do que nós vamos falar na oficina de condutas paradireitológicas com o tema coexistência desvinculada. Obrigada, pessoal. Continuando o que a Vera trouxe, eu sou Thelma Virgínia, voluntária da Juriscons, e a expectativa aqui é da gente realmente conversar sobre o que é uma oficina de condutas paradireitológicas e, mais especificamente, sobre o tema COEDES, ou coexistência desvinculada. Na verdade, trocar entendimentos sobre o assunto e construir aprendizados coletivamente. A ideia dessa live já é fazer essa abordagem e convidá-los para a oficina que realmente vai acontecer no próximo final de semana. Pois não, Ricardo? Muito bem, então, nós vamos apresentar, nós, então, da Juriscons, somos uma equipe de voluntários da multidisciplinar, com base do vínculo consciencial. Nós dedicamos a sustentação da tarefa interassistencial do esclarecimento pela docência paradireitológica, em atividades científico-educacionais em prol da divulgação da paradireitologia. A definição do paradireito é a ciência aplicada aos estudos de conjuntos de normas para leis e princípios da manifestações conscienciais, conforme o fluxo cosmoético do cosmos. Já o paradever é a condição da consciência lúcida dos próprios compromissos, normas, princípios e para leis justas, íntegras e retas, firmada com o desenvolvimento autoconsciente na evolução pessoal e grupal. Chamamos a atenção que nós valorizamos a autoexperimentações, a autopesquisa e o pensamento crítico. Também discutimos temas com objetividade, livre de misticismo, fé ou dogmas religiosos. Por isso, chamamos mais uma vez a atenção de todas as lives. Não acredite em nada, nem mesmo que for dito aqui na live, na rádio, nas plataformas de podcast, e tenha as suas próprias experiências. Então, vamos iniciar agora o nosso tema, que a Thelma e a Vera já colocou, com essa oficina, que é o tema coexistência desvinculada, também conhecido pelo acrônimo ou união de 2 prefixos iniciais, COEDES.
Esse verbete foi apresentado pelo professor Valdo em maio de 2010. Bem, Thelma e Vera, eu vou só dar alguns tópicos iniciais para a gente poder começar a dialogar com nossos ouvintes. Para vocês, o que caracteriza, então, uma oficina de conduta? Quais experiências e aprendizado na aplicação da parapsicologia proporciona nessas oficinas? E por que é relevante conhecer essa modalidade? Esse aqui é só um início para a gente iniciar esse começo de debate. Vera ou Thelma, fiquem à vontade. Eu vou começar agora. Então, a oficina de condutas paradireitológicas. O próprio nome está dizendo, é uma oficina que tem o objetivo de debater condutas sob o olhar do paradireito. Eu penso, e aí eu trago a minha experiência, que a oficina ela tem uma característica bem individual a partir de cada tema. Então, eu, Thelma, posso ver a coexistência desvinculada sob uma ótica que é a ótica de Thelma, considerando a história de vida de Thelma. Mas na hora que eu entro em uma oficina para debater condutas com a abordagem da coexistência desvinculada, ou qualquer outro tema, eu vou agregar a minha pensenidade às outras pensenidades, e o debate enriquece, e o debate, a cada oficina, mesmo que se debata o mesmo tema, ele ganha características bem individuais, porque considera a experiência de cada pessoa que está participando daquela oficina em específico, mesmo que seja o mesmo tema. Então, assim, a princípio eu falaria isso e deixaria aberto para Vera complementar. Por gentileza, Vera. Então, na realidade, eu acho que eu nem tenho o que complementar, Thelma, porque eu penso que você trouxe muito bem, né, de uma maneira resumida, o que é a oficina de condutas, né, e com relação a esse tema. Eu penso que, assim, eu não teria nem o que complementar em cima do que você falou. Então, tá bom. Então, eu tenho uma segunda rodada aí ainda no nosso primeiro bloco. Então, vamos, assim, pegar o que seria a coexistência desvinculada, ou coedes, na convivência de pessoas de opiniões ou posturas opostas à de vocês. O que vocês possam comentar sobre isso? Eu penso que já tá sendo colocado, né, uma coexistência. Não tem como nós não vivermos com outras pessoas, né? Não existe, por exemplo, a independência total entre nós e os demais seres humanos. E também não existe, o que existe, que a gente sabe, é uma conectividade energética, né, entre todos nós. Então, quando a gente fala de coexistência, o nome já está dizendo assim, não tem como nós não coexistirmos com aquelas pessoas que concordam conosco ou aquelas pessoas que, às vezes, discordam ou têm opiniões diferentes e uma forma diferente de enxergar a situação, né? É desvinculada porque, na realidade, são as diferenças, né, existentes, individuais, baseado na história de cada um, na educação que cada um recebeu, no ponto de vista de cada um e na própria forma de olhar o mundo. Eu penso sim. Thelma, não sei se você quer. Seria muito o que você trouxe, Vera, essa coexistência desvinculada, me remete à própria experiência dessa existência, porque aí eu fico pensando bem
resumidamente, revisito a pensenidade de Thelma quando tinha 20 anos de idade e a pensenidade de Thelma hoje. E, inclusive, como que a forma de convívio com as pessoas que construíram comigo a minha história, ela muda e a forma de convivência vai se modificando, inclusive considerando que, à medida que a gente avança, a gente convive com mais pessoas diferentes, pessoas com histórias diferentes, pessoas que você se relaciona no dia a dia comum, pessoas que você se relaciona pelo trabalho, pessoas que você se relaciona por vínculos de amizade, por ideologias, né? Então, a partir dessas formas de interação, o convívio com essas pessoas e a diversidade de pensamentos está estritamente ligada a essa coexistência, que é desvinculada e vinculada ao mesmo tempo. Eu acho que é isso que eu acrescentaria nesse primeiro momento. Muito bem. Então, assim, dentro da experiência de vocês, dentro da definição lá do Poetes, o professor Val traz viver em harmonia, em respeito com as diferentes pessoas, né? Como que vocês percebem essas experiências de viver com pessoas diferentes e viver com essa harmonia com as pessoas? Em diferentes pessoas, né? Bom, eu vejo assim, aqui né, no nosso planeta, não tem como não viver com diferente, né? O tempo todo nós estamos em contato com pessoas. Então, assim, cabe a cada um de nós, ao invés de entrar no embate, né, por conta de ideias, opiniões ou formas de ver a vida, cabe a cada um de nós estar aberto para receber a forma, o jeito de ser do outro, né? Então, eu vejo assim, é impossível a gente não ter esse contato. E, assim, querendo ou não, nós convivemos com o diferente, né? Eu vejo, assim, que passa a ser até uma certa imposição nós convivermos com as pessoas que não pensam como a gente, que são diferentes da gente. Né, Thelma? Talvez eu amplie essa abordagem, talvez possa vir a ser uma pergunta, inclusive dos nossos ouvintes, mas as reflexões nossas normalmente acontecem a partir das experiências pessoais. Aí eu trago assim, uma experiência dessa minha vida na física, que nós somos uma família de filhos adotivos. Veja como são as diferenças em uma família de filhos adotivos. E aí a gente, a partir dessas diferenças, e a gente poderia fazer uma abordagem vinculada às leis que nos aproximam e que nos fazem ficar juntos, a gente aprende, a partir das diferenças, a se qualificar, né? Então, eu tenho uma experiência que, se eu fosse pensar na lei da inseparabilidade grupocármica, essa relação de irmãos que não são consanguíneos é uma experiência de bem, como eu ia dizer factível, mas não é a palavra, mas é uma experiência muito vívida do exercício da convivência desvinculada. E vamos ampliar o debate. Eu passo a palavra para Ricardo, por gentileza, e a gente vai conversando. Então, Thelma, eu queria que você pudesse comentar essa pensata do professor Valdo. Você pode ler para nós, para depois a gente comentar sobre essa pensata? Então, ninguém se instala nessa dimensão sozinho, por si mesmo.
precisa, no mínimo, ser filho da mãe. Somente evoluímos em grupo. Por isso, tratemos de nos assistir mutuamente de modo fraterno. Então, Vera, e aí? O que a gente pode comentar nessa frase? Se pelo menos tem que ser filho da mãe, né? Ou filho do pai. Essa frase ela tem a ver com aquilo que a gente já comentou, né? Não tem como você estar nessa existência sozinho. Você pode até querer ficar sozinho, não querer contato, ter alguma questão, algum perfil aí antissocial, coisas do gênero, né? Mas a gente nasceu de alguém, ninguém nasceu do nada, né? Nem de chocadeira, pelo menos até agora, né? Então, assim, nós nascemos de alguém. Então, de alguma maneira, a gente já está ligado a essa pessoa, e não só a essa pessoa, mas a todas as outras pessoas que, de alguma maneira, estiveram conosco nessa vida, né? Então, não tem como ficarmos sozinhos. Então, essa coexistência, ela é um fato. Cabe a nós sabermos e decidirmos, eu acho que é importante isso, a gente decidir como é que a gente quer coexistir com as demais pessoas, sejam elas a favor das nossas opiniões ou não. É uma decisão íntima. Tem gente que prefere o embate, e tem pessoas que preferem aceitar a ideia do outro e até aprender com ela, como diferente. Não sei se a Thelma tem algo para complementar, Thelma, uma outra visão. O tempo todo, né, a gente faz isso. Qual é a visão do outro, né? Eu fiquei ouvindo a sua fala, Vera, e você colocou o seguinte: a gente decide como a gente quer conviver com o outro, né? E eu estava ouvindo, inclusive, a tertúlia vinculada ao verbete, e na tertúlia tem uma frase que o professor Valdo traz, que ele diz assim: é inteligente você escolher viver pacificamente com o outro. Então, é isso, né? Mesmo que no começo a gente tenha a tendência, porque é fato de que, como nós ainda temos muito de mecanismo de defesa, então, na hora que nós encontramos um pensamento muito divergente do nosso, a nossa tendência inicial é ter uma reação contrária àquele pensamento. Mas, se a gente exercita o abertismo para a gente ouvir aquele pensamento que é contrário ao nosso, e aprender com aquele pensamento, mesmo que seja para você revisitar o seu pensamento e ver até onde o seu pensamento seria o mais assertivo mesmo em relação àquele contexto que foi trazido, que houve a divergência. Então, na hora que você tem esse abertismo, se coloca à disposição para ouvir o outro e refletir sobre isso, a tendência é que você caminhe mais em direção à pacificação do que a um movimento contrário a esse, né? Porque você abriu espaço para ouvir o outro, que é a convivência. Nós já conversamos, Vera e Ricardo, em outros momentos, sobre a possibilidade da comunicação mais assertiva na hora que a gente abre espaço para ouvir o outro. E a convivência desvinculada precisa que a gente abra esse espaço para ouvir o outro. E, a partir daí, a gente consegue começar a fazer o exercício de uma convivência mais pacífica. Eu acho que era isso que eu queria trazer, acrescentando a sua fala, Vera. Então, agora nós temos tem um comentário aqui, Vera, vamos trazer aqui para o Domingos, nosso colega aqui
de voluntariado, né? A coexistência desvinculada seria um ponto de equilíbrio entre nossa vida intrafísica com a nossa experiência, a nossa existência em fase às nossas energias. Aí ele completa aqui, ou seria um ponto de equilíbrio entre os nossos pontos e princípios em relação ao grupo ou às pessoas, ou pessoas outras, né? Muito obrigado, Domingos. Podemos, Vera, você pode comentar depois, até acrescentar outras coisas. E depois a Thelma, né? Lógico. Eu não sei se seria um ponto de equilíbrio, né? Eu acho que, assim, ela tem a ver com a nossa vida intrafísica, sim, né? A nossa vida intrafísica junto com a vida intrafísica de outras pessoas. Ela tem a ver com as nossas energias, isso é fato, né? Tem a ver com esses princípios em relação ao grupo, a outras pessoas, mas a gente também não deve esquecer que essa questão da coexistência vinculada não é só entre consins e consins, ela também é entre consins e consciexes, né? Então, assim, agora, quando você fala, Domingos, em ponto de equilíbrio, aí eu retomaria aquela coisa que nós falamos agora há pouco, inclusive que a Thelma trouxe também, que, assim, vai depender, o professor Valdo falou na tertúlia, vai depender da escolha, no meu entender, que cada um de nós fizer, né? Então, por exemplo, a coexistência desvinculada, ela pode ser um ponto de equilíbrio, sim, se eu colocar em prática o que a Thelma colocou agora há pouco tempo, da gente ouvir o outro, receber o que o outro está dizendo na nossa vida, né? Eu não preciso fazer o que o outro acha que tem que ser feito, mas eu tenho, pelo menos, me colocar disponível para ouvir, né? Então, quando a Thelma trouxe isso, acho que ela trouxe muito bem, por quê? Porque depende dessa forma de atuar, esse ponto de equilíbrio, porque todos nós convivemos com todas as pessoas próximas, né? Ou mais distantes, ou mais próximas, e com as consciências também. Mas o ponto de equilíbrio também é uma decisão pessoal. Depende do que eu decidir. Eu posso ter uma coexistência desvinculada, mais equilibrada, e aí eu vou aprender, como a Thelma falou, né, com o diferente, com a opinião da outra pessoa, ou eu posso ter uma coexistência desvinculada, desequilibrada, aí eu vou entrar no embate, no combate, na confusão, na briga, no desentendimento. A coexistência não deixou de ser desvinculada, só que ela está equilibrada. É assim que eu vejo. Não sei o que a Thelma pensa, o que ela pode acrescentar aí, né, Thelma? Eu vou acrescentar um pouquinho só em tudo isso que você falou, Vera. Eu concordo com o que você trouxe. Eu só acrescentaria, e você também trouxe isso, eu só vou enfatizar, que a nossa convivência com as consins, ela sempre pressupõe a convivência com as consciências, porque nós, consins, estamos sempre acompanhados de consciências. Então, independente da convivência direta minha com a consciência, mas eu, quando convivo com a Vera, eu convivo com as consciências que estão próximas à Vera também, ao mesmo tempo. Então, só para enfatizar o que fala, Vera. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá bom, gente. Vamos dar uma pequena pausa antes de continuarmos aqui nosso debate. Eu vou trazer para vocês aqui um curso que vai ser realizado agora em março, de 8 a 9 de março de 2005, com o professor Gustavo Oliveira. Ele vai trazer um curso inédito aqui da Juriscons, que é a parapoliticologia. Então, esse curso ele tem um espaço para autopesquisa, né? Ele busca uma revisão das posturas conscienciais e a identificação de uma recíproca cênica prioritária,
mais alinhado à parapolítica. Como eu falei para vocês, o curso vai ser de 8 a 9, no sábado vai ser no dia 8, das 9 a meio-dia, e das 15 às 18, e no domingo, às 9 a meio-dia. Nós temos, esse curso vai ser presencial e também online, tá? Se vocês tiverem interesse, vocês podem se inscrever na loja historiaconscienciologia.org.br/juriscons, ou entre em contato pelo nosso e-mail, juriscons@juriscons.org, ou pelo WhatsApp 045 9911 9111 6263. E garanto a sua vaga aí para essa visão do parapolítica. Bom, vamos continuar aqui nesse segundo bloco, gente, e agora a gente pode pensar numa questão que vocês colocaram. Vocês poderiam comentar um paradoxo da COEDS na convivência interpessoal? No ato de criticar o outro, ou na prática, representa a aplicação do binômio admiração-discordância? O que vocês pensam sobre essa relação? Porque a gente tem, como a Thelma falou, a gente está vivendo com sim, com sets, né? Mas a gente sabe que a gente tem uma convivência interpessoal dispersa, né? Opostas, né? O que vocês podem comentar sobre esse binômio, né? Da admiração e discordância? Então, pode ser a Thelma. Ah, Vera, tá. Pode. Não, deixa a Thelma. Você chamou ela, isso aí. Já que você me chamou, Ricardo. É um exercício crescendo para mim, essa prática do binômio admiração-discordância, né? A gente tem uma tendência natural a discordar muito quando, de fato, as ideias são diferentes da nossa. Mas é um crescendo, e assim, porque eu fiquei pensando no paradoxo que você trouxe, a colocação enquanto paradoxo. E aí eu trouxe essa reflexão para mim, internalizei e fiquei pensando que na medida em que eu exercito o binômio admiração de discordância, eu volto àquela questão da autopacificação íntima. Quanto mais eu exercito o binômio admiração-discordância, por mais difícil que ele seja, mais, em algumas situações, mais eu encontro uma condição de pacificação. E assim, tem uma afirmação que eu já ouvi algumas vezes dentro da conscienciologia mesmo, e assim, que às vezes você tem que abrir mão daquela razão que você acha que você tem, né? E na hora que você discorda do outro, é porque você acha que a sua ideia é a ideia que está correta, então eu vou discordar do outro. E eu não vou olhar os trafores do outro, que eu preciso olhar, porque o outro, assim como eu, tem trafores, e eu não posso me fixar no que eu acho que não é o que é concordante comigo. E eu acho que a partir daí a gente vai exercitando realmente essa convivência desvinculada, porque eu olho para o outro, eu aprendo com o outro, eu fico em paz, e eu consigo ver as qualidades que o outro tem, e aprendo com elas, né? E também eu acho que tem uma outra questão que tem a ver muito com admiração e discordância, é o espelhamento, né? Que a gente tem em relação ao outro. Então, eu posso ficar olhando para o outro e discordando de alguns pontos, porque isso tem a ver com o espelhamento do que eu vejo em mim no outro, né? É interessante a gente fazer essas análises. Mas eu penso que
é um paradoxo, porque na hora que você deixa de simplesmente discordar e admira, mas não deixa de olhar que o outro tem traços diferentes que precisam ser analisados e aprendidos através dele, eu acho que me acrescenta valores. Eu acho que no momento seria isso que eu traria. Pode ser que venha mais outras reflexões. Vera? Então, eu ouvi isso tudo que você está falando e eu lembrei da questão do escutar, né? Que a gente, muitas vezes, você falou da autopacificação íntima, Thelma. Então, eu vejo assim, às vezes, quando nós estamos conversando com as pessoas, e aquela pessoa que está ali conversando conosco está colocando uma ideia diferente, ou está colocando seu ponto de vista, às vezes, o que ocorre com a gente, isso que eu estou trazendo são estudos feitos, tá? Ocorre o quê? A gente acaba não se despojando do nosso saber, da nossa verdade, para escutar genuinamente o que a pessoa está dizendo. Muitas vezes, a gente está ouvindo o que o outro está dizendo, mas internamente, na nossa cabeça, a gente já está rebatendo o que ele está falando, sem escutar genuinamente. Então, quando a Thelma falou da questão da admiração, discordância e trouxe a autopacificação íntima, eu lembrei disso, né? Então, assim, se eu estou ouvindo a Thelma falar e eu não estou nessa condição de autopacificação íntima, fica difícil até colocar em prática o binômio admiração-discordância. Por quê? Porque, na realidade, eu não ouvi genuinamente. Eu acho que eu ouvi alguma coisa que talvez seja parecido com o que eu estou pensando, mas eu estou aqui no meu íntimo rebatendo ou pensando em dar uma resposta para a Thelma. E aí eu acabo perdendo a essência desse diálogo, dessa conversa, né? E perco, obviamente, a beleza desse encontro entre eu e a Thelma, de modo a que eu possa aprender com a Thelma como é que ela pensa. Ela é um ser diferente de mim, ela tem outros caminhos, ela fez outros caminhos. Então, eu vejo que quando a gente está envolvido nisso e acaba perdendo essa possibilidade genuína de escutar, pronto, aí fica complicado exercer o binômio admiração-discordância. A gente exerce meia boca, na minha opinião, muitas vezes, né? Mas não verdadeiramente, né? Por isso que muitas vezes dá confusão as nossas conversas. Então, Vera, tem uma pergunta da Vanderlei aqui. Ela queria saber como que nós, como os professores, podem explicar como o tema será desenvolvido na oficina. Aí eu vou dar uma direta aqui numa pergunta que a gente já também pensou. Quais seria o contraponto? Quais seriam os princípios, elementos ou não, os principais elementos ou princípios que compõem a Coedes? Que está dentro da pergunta da nossa amiga Terezinha voluntária. O que vocês podem trazer para a resposta dela e complementando, se a Vera, a Thelma quiser também completar o que a Vera falou. Eu vou começar e vou deixar depois para você, viu, Vera? Mas por que eu vou começar? Porque na hora que você estava respondendo o questionamento anterior, Vera, e você falou da possibilidade da gente se despojar para ouvir o outro, veio para mim que um dos princípios para que isso aconteça é a afetividade, o afeto. Então, na hora que você coloca o afeto nas suas interações com outras consciências, não vou falar só consciências, com outras consciências, porque aí a gente está incluindo as consciências e as consciências, né?
Então, na hora que você coloca o afeto, a gente se despoja do que a gente considera que é a nossa verdade para ouvir a outra verdade e aprender com ela, né? Que aí a gente, de fato, vai fazer o exercício do binômio admiração-discordância. E na pergunta de Vanderlei, ela traz como é que nós pensamos em trabalhar isso na oficina. Então, eu não sei se consigo responder totalmente, mas nós vamos trabalhar com o próprio verbete, que é o verbete que fundamenta esse tema desta oficina, o verbete COEDES. Nós vamos trabalhar com a folha do conscienciograma, com o cosmograma, e o cosmograma que nós escolhemos, ele fala dos princípios para que haja uma convivência desvinculada e pacífica e saudável, e que seja uma convivência construtiva, vou usar essa expressão entre aspas, né? Porque também as interações que não são tão harmoniosas, a gente também aprende com elas, né? Então, toda experiência traz aprendizados. Mas a ideia, Vanderlei, é que a partir dessas técnicas, a técnica da leitura do verbete, do cosmograma e da folha do conscienciograma, a gente discuta sobre o assunto e abre espaço para a construção ou revisão de uma cláusula do Código Pessoal de Cosmoética de cada um à luz do tema abordado. Vera? É verdade, é isso aí, Thelma. Nossa, eu estava pensando aqui o que nós discutimos, sabe, Vanderlei? Durante a preparação da oficina, eu, Ricardo e Thelma, porque a gente se conversa bastante, né, por WhatsApp, praticamente todos os dias, eu acho que nesses últimos dias foi todo dia, várias vezes por dia, né? E eu estava pensando assim, a gente, durante esse período em que nós começamos a preparar a oficina, nós começamos a ter muitos insights a respeito da nossa própria vida e da nossa própria existência, ou melhor, coexistência com as pessoas que nós conhecemos, mais próximas e não tão próximas. É muito interessante, né? Você falou assim, como é que a gente poderia explicar o tema? Então, para nós, professores, o tema, ele começa a ser trabalhado bem antes. A gente começa a ter insights, a gente começa a ter ideias, né? As coisas começam a acontecer na nossa frente e não tem como a gente não ligar com o tema da oficina que a gente vai dar. Na própria TENEPES, a gente está na TENEPES e a coisa surge. Então, eu vejo assim, pegando essa questão que a Thelma falou, além disso tudo que ela falou do cosmograma, nossa, quando a gente leu vários cosmogramas, a gente assistiu a tertúlia, a gente assistiu outros vídeos para poder fazer essa oficina. Então, assim, a nossa preparação, ela é uma preparação intensa, né? Para que a gente possa estar com as pessoas. E quando eu digo intensa, não é só intensa em termos de material, mas em termos de vivência, do quanto este tema faz com que nós passemos a refletir sobre a nossa coexistência desvinculada com as pessoas de uma maneira geral. Então, não tem como não olhar para isso, né? Então, a gente vai desenvolvendo esse tema na oficina, mas a gente já está desenvolvendo isso há algumas semanas, individualmente, e depois, lógico, conforme a gente se reúne, a gente troca entre nós, contando algumas experiências das quais que nós passamos, né? Que eu acho que assim é super rico, porque isso nos ajuda, também nos apoia um ao outro.
essa troca de experiências. A Thelma também falou a respeito da questão da afetividade, que eu achei muito importante. Não tem como a gente, como é que eu diria, prestar atenção no outro, né? Eu me deter os meus pensamentos, a minha forma de pensar, para ver o outro. Não tem como eu fazer isso se eu não tiver um mínimo de afetividade por outra pessoa, pelo ser humano. Então, há necessidade dessa afetividade que a Thelma falou, muito bem colocado. Então, eu vejo que a afetividade eu diria assim, é o início de tudo. Daí, a gente pode listar algumas outras coisas que são temas que a gente vai trabalhar na oficina, colocando aí, respondendo ainda a questão da Vanderlei. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar a questão do respeito. Como é que eu vou ter respeito por alguém se eu não tenho afeto? Sim. Eu tenho que ter afeto, não tem jeito, né? Então, para eu poder respeitar, eu tenho que ter afeto, senão é um respeito falso. Né? Para eu poder escutar, eu tenho que ter um mínimo de afeto, como disse a Thelma. Né? Para eu poder ter empatia, não tem como, eu tenho que ter afeto, senão não existe empatia sem afeto. Né? Então, não é aquele negócio assim, eu pego o sapato, pego o sapato do outro e enfio no meu pé. Não é bem assim. Isso é técnico, isso é racional. Ótimo, a gente sabe que a gente precisa das coisas racionais, mas nós precisamos dessa conexão afetiva e energética com as pessoas, para que a gente possa exercitar tudo isso. Então, respeito, a afetividade, a questão de entender a importância da diversidade, porque a diversidade nos ensina. Não é? Já pensou se todo mundo fosse igual a mim? Como o mundo ia ser chato? Um monte de Vera, tudo igual. Eu não ia me aguentar. Eu já não me aguento. Imagina se eu tivesse que viver todos os dias com várias Veras. Eu prefiro viver com a Thelma, né? Discordar da Thelma, viver com o Ricardo, discordar do Ricardo, e assim sucessivamente, porque a gente cresce nisso, não é, Thelma? Não é, Ricardo? Sim. Escuta, tem uma pergunta do Domingos que eu achei interessante, que como você tocou na TENEPS, ele está colocando aqui aquela pergunta que ele fez a mesma, né? Que segue o caminho da coincidência. Quanto a TENEPS, estamos na TENEPS. E eu tenho uma questão também que a gente pensou aqui, na vivência da prática da TENEPS. Como estabelecer limites saudáveis e uma convivência harmônica na interação assistido, tenepsista e amparador? O que você tem, que a gente pode ampliar, que o Domingos trouxe e que a gente pode ampliar essa ideia? Então, eu estou pensando assim, sabe? O amparador, apesar dele ser próximo nosso, né? Porque ele é muito próximo da gente, principalmente o amparador da TENEPS, ele também tem sua história de vida, né? Sim. Então, ali a gente está exercitando, sim, uma coexistência desvinculada até certo ponto, mas também, apesar dessas diferenças, dessa diversidade, né, que seria o amparador e a gente, nós conseguimos fazer um trabalho em conjunto. Então, por exemplo, eu estou lá disponível para um trabalho diário e ele está lá disponível e contando com a minha presença para esse trabalho diário. Então, veja, é uma coexistência desvinculada porque são pessoas diferentes. Pessoas que eu digo, consciências lá diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, consciências diferentes, que têm experiências diferentes, mas que, naquele momento, têm objetivos comuns. Então, essa coexistência desvinculada, ela possibilita essa união, ela possibilita essa sincronicidade para que possa ocorrer o trabalho na TENEPS. O amparador não precisa ser a Vera e a Vera não precisa ser o amparador, mas nós podemos trabalhar em conjunto.
Não sei se a Thelma gostaria de eu fiquei pensando, enquanto você falava, Vera, que eu acrescentaria aí, e talvez isso vá de encontro à resposta que o Domingos espera, que assim, o amparador e o tenepsistas, eles têm um respeito um pelo outro. Nós somos consciências desvinculadas que trabalhamos em um propósito comum, mas respeitando as diferenças que existem entre o tenepsista e o amparador, e também o caso que veio para a nossa tenepse. Se não houver um respeito, a gente não pode estabelecer esse limite que eu acho que foi perguntado, não sei se com essas palavras, mas foi o que eu aprendi da pergunta, porque a gente se disponibiliza para um trabalho, e aí eu vou acrescentar uma palavra, cosmoético, junto com o amparador. Sim. E para que o trabalho seja cosmoético e tenha um limite, precisa que exista o respeito. E é o respeito que Vera trouxe antes, que é um dos princípios para a coexistência desvinculada. Então, é um trabalho de coexistência, é um trabalho que tem um objetivo comum, amparador e o tenepsista, mas com cosmoética e com respeito à diversidade que existem entre as duas consciências, que têm histórias diferentes, mas que têm situações comuns que as interrelacionam, né? Que faz com que elas se interrelacionem e trabalhem em conjunto. Não sei se ajudou, Domingos, mas na hora que Vera estava falando, a palavra respeito foi bem enfatizada aqui para mim, pelo amparo extrafísico. Eu disse, preciso trazer esse respeito. Bom, a gente está chegando no final, aí para a gente... eu queria fazer que você fizesse uma última reflexão, Vera, com essa... desculpa, é essa aqui. Essa aqui. Uhum. É uma pensata, né, Ricardo? Não, é no próprio verbete, essa do próprio verbete, tá. Então, assim, a primeira demonstração prática da COEDES é a saída de casa do membro jovem da família nuclear, a fim de executar a autoproex, ou seja, seguir o próprio destino evolutivo escolhido por si mesmo. A vida, antes de tudo, é show solo, está na enciclopédia, né? Que é o verbete, tá certo. É bem isso mesmo, né? Cada um de nós escolhe o caminho que vai seguir, e não necessariamente a gente precisa romper os vínculos com as pessoas, porque nós escolhemos um caminho que às vezes não é aquele caminho, né? Que a família muitas vezes trilha. Por exemplo, eu lembrei aqui, né? Existem famílias que eles têm um negócio deles, né? Um negócio próprio. E às vezes, eu estava até conversando com uma pessoa outro dia e ela estava me contando, os filhos não querem assumir o negócio, né? Cada um deles foi estudar uma determinada coisa que não tem a ver com o negócio que a pessoa construiu. Então, assim, que é bem essa questão que foi colocada ali no verbete, né? O filho, ele vai viver a vida solo dele, ou seja, ele vai realizar a proexis dele de acordo com aquilo que ele entende que seja o trabalho que ele tem que fazer. Não necessariamente ele precisa fazer o trabalho conforme o que a família pensa, né? E isso não impede que essas pessoas convivam. Quantas vezes isso acontece nas famílias hoje em dia, não é? Então, a convivência, ela independe disso tudo. Ela tem mais a ver com aquelas características que a gente trouxe, que tem a ver com a questão do respeito, do abertismo, né? Do escutar, da empatia, da afetividade, né? Da diversidade, do respeito à diversidade de cada um,
né? Então, é isso. Então, Thelma, aproveitando Complementando um pouquinho para completar, e a gente poderia também fazer as nossas reflexões finais para a gente encaminhar para o nosso final, e você pode concluir o Pensata aí de hoje e fazer as nossas considerações finais sobre o tema de hoje dessa oficina, tá bom? Pode ir, Thelma. Eu só complementaria que, assim, falando do filho que sai da família nuclear, a família, ela teve a oportunidade de trazer o filho e dar vida a ele, mas é uma consciência que tem uma história individual e que veio para viver isso. Então, a família se exercita a consciência desvinculada e o binômio admiração-discordância precisa deixar que aquela consciência trace o próprio caminho. Então, eu acrescentaria isso. Então, fazendo as considerações finais, eu agradeço muito a participação de todos os ouvintes, as perguntas que contribuem para a nossa reflexão. Espero vocês na nossa oficina, que vai acontecer no próximo final de semana, e fico muito agradecida realmente pelo aprendizado durante essa live, porque é um aprendizado muito grande, e inclusive nessa interação com a professora Vera, também com o professor Ricardo Stefanelli, que está aqui nesse movimento como âncora, mas nós todos damos as oficinas, então é um aprendizado conjunto, e sou muito grata e espero vocês. Boa noite. Eu também gostaria de agradecer a todos, né, que estão aqui participando dessa live, e também gostaria, obviamente, de agradecer especialmente a Thelma e ao Ricardo, que são companheiros de trabalho, né, e que têm se mostrado, assim, pessoas, assim, maravilhosas no sentido das trocas que a gente faz. Então, assim, é muito bom a gente poder contar com amigos assim, né, onde a gente se sente à vontade, se sente acolhido, se sente recebido, né, e, assim, o que eu teria para pensar a respeito do tema da nossa oficina, assim, eu estou a cada dia, né, tentando aprender um pouco mais como é que a gente precisa fazer para escutar melhor, porque, assim, a gente sabe que tem algumas falhas, algumas escorregadas, né, que a gente dá. Então, essa questão da escuta, para mim, é muito importante. E eu aprendi, assim, com o estudo da coexistência desvinculada, né, porque apareceu muita coisa a respeito desse tema. Então, eu deixo isso para todos e convido, né, aquelas pessoas interessadas que possam participar da nossa oficina para nos ajudar a desenvolver mais esse tema e aprender mais com todos. Muito obrigada. Então, chegamos ao nosso final aqui dessa live da oficina de condutas com o tema coexistência desvinculada, né? Eu chamo a atenção de vocês, não esqueça de acompanhar nosso site, juriscons.org, no Facebook da Paradireitologia ou no Instagram da Juriscons. Também estamos aqui nas 3 plataformas de podcast, na Rádio SCI de Foz do Iguaçu, 1320 AM, todos os sábados às 11 horas da manhã. E espero que vocês também, que no final de semana, estejam conosco, né? E espero que vocês tenham gostado. E nós veremos em breve, até lá, com as nossas atividades da Juriscons. Obrigado. Para Direito Cast, o para direito para todos.